GT é a nova versão do Peugeot 208. Tá bem, pode até não ser tão nova porque tinha uma versão elétrica com esse mesmo nome. Mas agora, na repaginação que esse modelo sofreu aqui na linha 2025, a gente tem uma versão GT mais interessante, porque a gente não tem mais a propulsão elétrica. Isso é um demérito? Não, porque ainda assim a gente tem aqui embaixo do capô desse Peugeot o 1.0 turbo da Stellantis, esse motor que deu muita agilidade para esse carro, trouxe um outro desenho e uma outra combinação em termos de desempenho e também de esportividade. Nosso tour externo começa aqui pela frente, porque essa versão GT, a mais esportiva, tem detalhes interessantes e a gente vai te mostrar. As mudanças nessa nova linha do Peugeot trouxeram então uma grade nova para esse carro, nessa versão GT aqui com esses elementos aqui acompanhando o tom da carroceria, mais as garras do leão nessa ideia aqui desse elemento triplo, então são 3 filetes em LED, e também aqui a gente tem nessa versão e também na versão Style o farol em LED. Aqui ele é um farol que está em LED junto com as garras do leão. Quando a gente olha pela lateral, a gente já pode ter encontrado essa roda Aro 17 aqui no novo 2008. Essa roda estilo aranha, vamos dizer assim, porque ela ficou com um desenho bastante agressivo e vem exclusivamente nessa versão GT. Junto com esses arcos de roda, esse detalhe aqui que é em preto brilhante, é bonito, contrasta com essa cor cinza e vem junto aqui, acompanhado do espelho retrovisor também em preto brilhante, junto com o repetidor de seta. Aqui as maçanetas, elas são na cor do carro e a gente vai ter aqui na porção traseira esse aerofólio ainda em preto com um destaque, né, esse spoiler mais protuberante, emblema GT e também a anteninha aqui no topo do carro. Em termos de gosto, essa questão do desenho das rodas ele é um pouco relativo. Eu pessoalmente prefiro a roda Aro 17 que a gente tinha antes na versão Style, com aquele desenho de 5 pontas duplas. Mas não dá para dizer que esse aqui ficou feio, pelo contrário, ficou bonito e chama bastante atenção. Outro detalhe fica por conta dessa cor. Esse tom cinza metálico, que parece aquele cinza que é fosco, mas esse aqui não, esse aqui é metálico, ele está presente apenas na versão GT. Nas outras opções, as outras opções, melhor dizendo, são apenas o branco e o preto. Não tem aqui para essa versão, pelo menos pelo que a gente consultou no site da Peugeot, o azul. O azul está disponível apenas na versão Style e na versão Allure. Outros detalhes a gente vai ver agora lá na parte traseira. Além do aerofólio que eu já te mostrei, tem aqui a lanterna, agora com os filetes na horizontal, antes ele era diferenciado, mais aqui a linha preta, emblema Peugeot escurecido, 208 e também o Turbo 200 ali na outra porção. E aqui, olha que legal, saída de escapamento aparente. Em termos de porta-malas, a gente sabe que esse não é um grande destaque aqui do Peugeot 208, então ainda que a abertura do compartimento seja nesse formato aqui quadradinho, o espaço que a gente tem ali dentro é de apenas 265 litros. É bem menos ou um tanto menos do que outros hatches compactos. Mas a gente precisa entender um pouco da proposta desse carro. A gente tem que entender que o 208 quer várias coisas. Quer te trazer uma identidade visual, quer te trazer uma imersão na marca, e deixa de lado a questão do porta-malas, porque talvez para o 208 a ideia aqui é que você vai usar eventualmente ou vai andar só com mais alguma pessoa. Não é de fato o melhor porta-malas, mas com certeza ele tem outros atributos que podem conquistar os seus clientes. É na parte interna que a gente tem o maior destaque desse hatch. Primeiro por conta do desenho que a gente já encontra aqui na porta. Acabamento em couro, essa costura aqui nesse desenho mais aparente, uma sobreposição de material plástico de boa qualidade, traz uma ideia diferenciada, mais esse friso e aqui um banco que antes tinha aquela porção central em alcântara, ou alcantara, mas agora é ele todo em couro numa mescla de tecido. Segue de muito bom gosto. Outro detalhe fica por conta aqui do volante, com
com a parte superior mais achatada, assim como a parte inferior. No GT, inscrição para lembrar que a gente está na versão mais esportiva. E aqui, esses detalhes em tom preto brilhante, mais as costuras aparentes. E no interior desse carro, toda a imersão que a gente tem de estar no iCockpit da Peugeot, em que você olha daqui do banco do motorista para lá para o painel de instrumentos, por cima do volante. Eu vou mostrar isso na prática. E aqui dentro segue aquela ideia, ele é todo em plástico, mas aqui ó, com diferenças de tom, com frisos, com essa porção que imita aqui um aço escovado, e esses botões aqui abusando um pouco mais do preto piano, com essas teclas tipo avião. Isso aqui é a coisa mais prática do mundo? Não, a gente vai ver depois dirigindo que, ainda que seja bonito, não é tão funcional, mas a ideia da Peugeot é realmente oferecer uma imersão. Quando a gente dá aqui a partida no carro, a gente já vai poder olhar para cá, para o painel de instrumentos, e perceber que esse aqui é o iCockpit 3D, porque essa tela superior que você está vendo aqui na parte de cima, essa tela aqui em cima, é exatamente o que vai trazer esse efeito 3D, ó, que a gente está vendo ali no painel, ainda que eu esteja aqui contra o sol, olha só. Essa aqui é a parte em 3D. E eu consigo interagir com esse painel de instrumentos alternando aqui nesta porção, porque daí ele já vai mudar lá a função do pessoal 1. Eu tenho ainda a rádio, ou pessoal 2 mínimo, que vai manter apenas ali a condição da velocidade e também ali da autonomia. Ele vai tirar, ó, a ideia do 3D, ele vai deixar apenas em 2D o mesmo painel. E ainda passando para cima, eu vou ter aqui a função da condução com as assistências que esse carro tem. E é mais uma vez interessante a gente poder olhar essa ideia do iCockpit 3D aqui. E ainda volto, né, para a questão dos visores, que é o que a gente mais vai utilizar. Tem outra opção aqui, que eu apertando na ponta da alavanca do limpador, ele vai me dar ali no painel as médias de consumo, então está em 12,9 em uma página. A tela multimídia comum do Peugeot, com informações aqui para rádio, o acesso de volta, né, para o menu inicial, telefone, conexão Android Auto, opções aqui de painel para a gente poder configurar aqui o que está do outro lado, dá para fazer por aqui também, gerenciar, por exemplo, telefones, ou ainda eu vou ter aqui configurações do próprio carro, como a troca do farol automático, a ajuda do estacionamento, sensor de estacionamento, questões de segurança para alertar quando o motorista está com sinais de fadiga, recomendação de velocidade no painel, que é a leitura das placas de trânsito, eu vou te mostrar isso andando, e ainda aqui o alerta de frenagem. Essas configurações a gente faz por aqui. E também o controle do ar-condicionado a gente vai fazer aqui pela central multimídia, ainda que tenha um botão de recirculação, outro de velocidade, né, para que a gente possa aumentar ou diminuir aqui a velocidade do ventilador, e também aqui para ligar o ar-condicionado no máximo, se esse for o caso. Agora, essa versão GT, ela é bastante completa, com os 4 vidros elétricos, espelhos elétricos, o volante também elétrico e aquela direção super macia, inclusive sem o raio final aqui. E mais, a gente tem também alguns assistentes ao condutor que a gente vai mostrar ainda ao longo desse vídeo. Não são todos, mas a gente tem sim alguns que são interessantes. E ainda aqui o teto solar, o clássico teto solar da Peugeot, em que a gente tem essa função aqui manual para fechar a persiana e fica o interior aqui todo escurecido, ou utilizar ele aberto, né, que é o verdadeiro charme desse carro, é a utilização desse teto solar. E eu digo para vocês o seguinte, é claro que talvez num dia de calor esse vidro aqui possa aquecer um pouco mais, mas o ar-condicionado desse carro é capaz de dar conta, como a gente já conhece que o ar-condicionado do Peugeot sempre é bastante eficiente. Na parte traseira, a gente já tem aqui, claro, a porta não é tão grande e se a gente for olhar nessa perspectiva, ela até que não abre tão perto dos 90 graus assim como a gente já viu, por exemplo, no próprio Fiat Argo. Entrar em um Peugeot não é algo tão simples, a gente vai mostrar em seguida. Antes, aqui ó, a porta perde todos os revestimentos mais bonitinhos que tinha lá na frente, fica toda ela em plástico, mas ainda assim o banco também tem bons revestimentos com tecido e ainda essa mescla de couro e as costuras aparentes. Se acomodar na parte de trás do Peugeot não é uma tarefa muito fácil e a gente já sabe disso porque o carro em si, ainda que essa plataforma CMP ela seja uma plataforma modular, o desenho daquela ideia lá do iCockpit,
obriga o banco aqui do motorista a ficar mais para trás. Por quê? Porque dependendo da posição que você gosta da altura desse carro, você vai precisar colocar o banco mais para trás para poder enxergar o que? Lá, ó, o para-brisa, ou melhor, o painel de instrumentos por cima do volante. E aí, com isso, é claro que acaba tirando espaço para as pernas daqui de dentro. Então, por conta disso, olha só, vou colocar o telefone bem perto aqui, ó. A gente já percebe que tem pouco espaço, pouca movimentação de pés, sobra perna e falta joelho, aliás, falta banco aqui no Peugeot. Então, essa configuração aqui desse carro, ela privilegia muito o motorista e também o passageiro. Quem vai aqui atrás vai ficar um pouco prejudicado. Vai ser aquela carona na volta de festa, aquela viagem de fim de semana que você vai fazer com um amigo. Agora, todo dia andar aqui atrás é algo que vai exigir, no mínimo, entender o carro e no mínimo se adaptar a ele. E aqui do lado de fora tem uma coisa bastante interessante nesse 208. Primeiro, quero falar da chave desse carro, que é uma chave presencial já com o novo logo aqui da Peugeot. Eu posso ficar com essa chave no meu bolso porque esse carro ele tem um sistema de áreas no entorno. A gente não tem botões lá na porta, porque tão logo eu já me aproximo dele, ele está travado agora, olha só, e ele, quando eu chego perto do lado, ele já destrava a porta e aí eu posso acessar o carro. E se eu fecho o carro, bato a porta, saio e me afasto, ele já travou a porta, já deu o bip ali do alarme para indicar que as portas estão travadas. Embaixo do capô desse Peugeot, a gente tem uma das engenharias mais inteligentes e mais interessantes aqui da atualidade. A gente fala do motor T200 da Stellantis. Esse conjunto propulsor, então, ele é 1.0 turbo de 3 cilindros, ele gera 130 cavalos e também 200 kgfm de torque. É muita força, suficiente exatamente para dar desempenho e também para dar economia, a gente vai ver isso ao longo do teste. O Peugeot ele tem hoje duas opções de motores, já teve três. Hoje ele tem 1.0 aspirado Firefly de 75 cavalos, que ficou bastante comum, especialmente depois do lançamento da versão Stile, e essa opção aqui que hoje é a mais interessante por conta da dinâmica que esse carro fica muito mais aprimorada. Vou falar um pouco mais sobre esse motor. Esse conjunto aqui, ele tem o acionamento do comando de válvulas por corrente, então não tem problema de correia dentada, correia banhada em óleo, é tudo por corrente. É um motor que está em vários carros da Stellantis, começou lá no Pulse, está também na linha da Citroën, na linha da Fiat. Então tem muita oferta desse propulsor no mercado e muita gente, muitos mecânicos, profissionais já estão acostumados com esse conjunto propulsor aqui. Tem coisas interessantes, principalmente por conta do sistema Multi-Air, que é a variação na parte de abertura das válvulas, porque ela pode abrir mais por um lift maior, um tamanho maior de abertura, ou por mais tempo, conforme a tocada do motorista. Se a tocada for de mais desempenho, ele vai abrir mais as válvulas, vai injetar mais combustível na câmara e vai entregar desempenho. Se a proposta for economia, se a tocada for suave, ele vai injetar pouco combustível lá dentro do propulsor e vai acabar sendo mais econômico. Então esse sistema Multi-Air está presente aqui nesse motor e é uma das engenharias mais interessantes e atuais que a gente tem hoje no mercado. Casado, acoplado com esse conjunto propulsor aqui, com esse motor, a gente vai ter o câmbio CVT. Esse câmbio também lá da Stellantis está presente nesse Peugeot. Antes no 1.6 era Aisin de 6 marchas, agora é o Aisin CVT. Dito isso, a gente vai dar uma volta agora nesse Peugeot. Começando o percurso aqui com o 208, já tirar o rádio aqui porque ele levanta o volume. E aí a alavanca de marcha, ela tem a troca bem certinha e bem curtinha. É diferente que às vezes você tem que levar um pouquinho mais, mesmo sendo automático. Aqui não é o caso. Mas é aqui na arrancada do semáforo que a gente já vai poder experimentar toda a potência desse carro. E se a gente aperta um pouco mais, em seguidinha, a gente já vai estar nos 60 km por hora, com ele inclusive aqui dando esse alerta, que é o alerta de colisão e aparecendo ali no painel de que há um obstáculo próximo. Com esse Peugeot, ao mesmo tempo em que ele entrega agilidade, entrega força para uma eventual necessidade, por exemplo, preciso ultrapassar, basta uma apertadinha aqui, ó, para o carro retomar a velocidade e andar muito rápido. Por outro lado, o que a gente já vai encontrar aqui? Também uma combinação de câmbio para quando a gente está andando em uma velocidade de cruzeiro, por exemplo, aqui dentro dos 60 km por hora dentro da cidade, ele já consegue baixar o nível da rotação do motor para 1.500 RPM, às vezes está andando em 1.200 RPM.
Então, com isso a gente tem um carro que explora o melhor dos dois mundos. O primeiro, aqui ó, arranquei na frente dos outros carros, em seguidinho eu tô de novo lá nos 60 km por hora, não preciso nem acelerar muito. E quando eu cheguei nos 60 km por hora, que é a velocidade de cruzeiro que eu vou andar, por exemplo, dentro da cidade, aqui nessa via em Porto Alegre, eu alivio o pé e a combinação de marcha que ele faz mantém uma rotação muito baixa. E aí eu tenho desempenho, muito desempenho inclusive, e tenho economia. E no momento que a gente se coloca no trânsito, a posição de condução aqui, primeiro é naquele conceito do iCockpit, em que eu estou olhando para o painel por cima do volante. Então, o volante acaba ficando mais para baixo, eu gosto de dirigir numa posição mais alta, levantei a altura do banco, mas a ideia aqui é te jogar para baixo. E quando você está, por exemplo, ao lado de picapes ou ao lado de outros carros né, do tipo atual, a gente está nessa ideia do crossover SUV, você fica realmente numa posição mais baixa aqui no trânsito. E essa imersão toda, da gente estar numa posição de condução mais baixa, da gente estar explorando essa ideia aqui do iCockpit, é que traz muito do conceito do que é um Peugeot. Um carro que nos coloca dentro aqui de um habitáculo com painel diferente, com volumes, com linhas, com questões que são muito peculiares da Peugeot e que acabam, inclusive, sobrepondo um pouco da função à estética. Ou ao contrário, né? Sobrepondo a estética sobre a função. Porque quando a gente vê aqui o ar-condicionado e a gente está dirigindo, é difícil num primeiro momento você entender o que você quer. Quero jogar o ar para cima, quero jogar o ar para frente, enfim. E quando não está no menu do ar-condicionado, onde é que eu vou? Eu olho aqui rápido e eu não consigo encontrar a tecla rápida de atalho para cá, para o ar-condicionado. Outra situação que a gente percebe aqui é o seguinte, que a gente tem uma evolução aqui em relação a esses mostradores. Agora a gente tem pelo menos ali uma aparência de uma escala, uma simulação de uma escala no mostrador, então ele já está um pouco melhor do que antes, porque o desenho que a gente tinha antes ele era muito conceitual, não apontava tanto, né? Não era tão referência aqui, uma simulação tão próxima de um velocímetro e um contagiros. Agora a gente está melhor, né? Já evoluímos. Dentro da cidade, a gente tem algumas assistências aqui nesse Peugeot. A primeira coisa que a gente já pode experimentar seria um alerta de colisão frontal. Então, quando a gente se aproxima do carro que está indo à nossa frente, ele já mostra ali a ideia, né, a notificação em vermelho para frear, ou quando ele está lendo que eu estou próximo do outro carro, ele aparece ali também a informação de que o obstáculo está próximo. Mas agora que a gente vai entrar num piso de asfalto mais irregular, olha só, aí por óbvio que a gente vai sentir um pouco mais a vibração e a passagem, né, da imperfeição para cá para dentro. Esse degrauzinho no asfalto, essa ondulação que a gente tem, ou o próprio buraco, né, a gente com certeza vai perceber mais a sensação da irregularidade aqui dentro do carro do que num outro Peugeot. Agora, isso não tira nada da ideia e da proposta, né, e da essência do carro. Olha aqui, ó, da gente ter ainda assim uma imersão, né, uma condição de estar muito bem acomodado aqui dentro. Uma outra questão que a gente precisa falar também é dos bancos. Ele tem uma boa aba lateral, não joga para um lado ou para outro. E o teto solar, ele ajuda bastante, inclusive em um dia que nem hoje, aqui o que a gente está em Porto Alegre, que não é um dia muito quente, né? E o sol fica agradável. Talvez no verão a situação seja um pouco diferente. Agora é impressionante o quanto realmente esse Peugeot aqui nos coloca numa imersão e nos traz para uma condução mais dinâmica, com mais agilidade, com mais rapidez, e a gente consegue até mesmo abusar e fazer algumas situações que talvez você não faria num outro carro, mas como esse aqui tem esse motor ágil, essa suspensão direta, a gente consegue até, às vezes, até abusar, fazer uma curva um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais justa, e com isso o carro fica muito gostoso de dirigir. Você fica com uma pegada urbana, um apreço para poder dirigir dentro da cidade, em que se você, por exemplo, precisa atravessar uma condição aqui, preciso passar para a direita, uma aceleradinha e eu consigo ultrapassar todos os outros carros e me posicionar do jeito que eu quero aqui dentro da cidade. Isso é muito instigante nesse Peugeot, e essa versão GT mais ainda nos remete para essa ideia, né, da gente ter um carro mais esportivo, um ajuste mais esportivo, uma condução mais dinâmica.
Via expressa ou rodovia também tem muito dessa questão em que a gente ouve um pouquinho do ronco do motor, ouve um pouquinho da rolagem, mas dos outros carros quase nada a gente vai ouvir. Isolamento acústico muito bom e mais uma vez naquela posição gostosa de dirigir. Aqui a gente pode começar a usar o controle de cruzeiro e aí eu já tenho aqui o controle de cruzeiro preparado para ele andar a 60 km por hora. Eu vou passar para cá para ele andar a 80 km por hora. O que vai acontecer aqui? É óbvio, né? Como eu falei, não é um controle de cruzeiro adaptativo. E aí o que vai acontecer? Eu preciso frear, eu preciso ficar atento ao trânsito, mas ainda assim ele tem, né, o alerta de colisão frontal. O detalhe que a gente tem aqui no Peugeot 208 e que é um diferencial dele em relação a outros carros dessa mesma categoria, fica por conta do leitor de placas de trânsito. Porque a gente tem nesse carro a informação ali aparecendo no painel e aparecendo a indicação de qual a velocidade que eu programei. Essa velocidade ali fica em amarelo ali no painel. No entanto, do lado eu tenho um símbolo com uma identidade visual semelhante a uma placa de velocidade no trânsito. E ele vai me indicar ali qual a velocidade limite das vias quando alguma placa com essa informação for possível, né, ele fazer a leitura através da câmera. E ao passo que ele faz essa leitura, o que eu posso fazer a partir disso? Se eu estou aqui a 80 km por hora e eu tenho uma nova indicação de 60 km por hora, a gente tem um comando aqui para poder transferir a informação que ele leu da placa para a limitação de velocidade que o carro está no controle de cruzeiro. Agora, o que é bastante instigante aqui realmente é a gente poder utilizar esses 130 cavalos aqui do motor, em que a gente tem a possibilidade de poder experimentar esse carro de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar para os 70 km por hora, já é a minha velocidade agora, e vou apertar até o fundo. Subiu lá nas 40.000 RPM, 5.000, vamos ver onde ele vai fazer a simulação de troca. Lá nas 5.000, quase 6.000 rotações ele faz a simulação de troca. E essa condição eu já consegui no modo normal. Agora eu vou apertar aqui no botão Sport, vou baixar de novo para os 70 km por hora e apertei fundo. Olha só, já empinou mais à frente, fez uma entrega mais rápida, esticou um pouco mais a combinação de marcha e foi fazer a troca lá nas quase 6.000 rotações. Eu vou dizer para vocês que até não teve tanta diferença de um modo para outro, mas essa entrega instantânea, quando a gente dá uma tocadinha no acelerador, quer fazer, por exemplo, uma ultrapassagem rápida, dá a seta aqui, e ele precisa de mais agilidade, o modo Sport, ele não muda tanto a entrega de força do carro, muda um pouco, mas não tanto. O que ele muda é mais a combinação de marcha aqui do câmbio CVT, em que ele vai trabalhar com giros mais altos, exatamente para nos deixar o motor mais pronto. Tanto que aqui a 90 km por hora eu estou a 2.500 rotações. Se eu tirar do modo Sport, olha lá, a rotação do motor cai para 1.600 RPM. Agora, coisa interessante aqui desse Peugeot é a gente fazer curva e a gente poder entrar, com muita força, com controle de tração, inclusive ali, atuando e poder perceber o carro, inclusive freando uma das rodas para poder manter a gente na trajetória. Eu entrei com muita força, entrei acima do limite ali que eu poderia entrar, exatamente para a gente poder explorar o carro e perceber que esse hatchzinho é muito gostoso de acelerar e é muito gostoso de fazer curva, sabendo que ele vai obedecer, que ele vai te acompanhar numa tocada mais esportiva, e quando você entrar errado, os controles de tração e estabilidade, eles vão atuar exatamente para poder nos colocar de volta na trajetória. Com o fim do Polo GTS, esse Peugeot aqui consegue entregar muito daquilo que quem é dos anos 90 gosta. O hatch compacto em versão esportiva. Eu acho até que falar esportivado é um pouco de demérito para esses carros, porque eles sempre fizeram bastante sucesso aqui no Brasil. E nada como a Peugeot, uma marca com DNA, com muita identidade, para nos entregar algo como esse. O antigo GT elétrico era inacessível. Eu, pessoalmente, não vi nenhum na rua. Esse aqui já nos parece um desenho mais racional e mais próximo daquilo que a gente pode comprar. A gente tem a caracterização visual mais instigante, um motor mais interessante com desempenho e economia, e tudo isso sobre um carro que já tem um perfil bastante esportivo e que já tem uma pegada muito diferenciada, que é esse 208 que a gente tem aqui. Tchau e até o próximo vídeo.